Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é central para muita gente: segurança e saúde no trabalho no Brasil. Mas vamos focar em como as regras são fiscalizadas, sabe? E o que acontece quando não são cumpridas. A nossa base é um documento bem importante: a Norma Regulamentadora número 28, a NR 28. Estamos usando uma referência atualizada, pensando já em 2024, 2025. É aquele assunto que, nossa, mexe direto com empresas e trabalhadores, né? Entender como o governo checa se está tudo certo com a segurança e quais são as consequências se não tiver é fundamental. Então a ideia hoje é destrinchar os pontos principais dessa norma. Como é a fiscalização na prática, quando pode rolar um embargo ou uma interdição e como funciona o sistema de multas. Exato. E é bom a gente situar a NR 28 nesse universo das normas regulamentadoras. Ela não cria a regra de segurança em si, tipo como usar um equipamento. Ela é a norma que diz como fiscalizar e como punir o descumprimento de todas as outras NRs. É o braço fiscalizador do sistema, digamos assim. E olha, não é algo parado no tempo, não. A NR 28 original é de 1978, mas já passou por muitas revisões. Isso mostra como essa área é dinâmica, né? Precisa se adaptar sempre. Ótimo ponto. É uma área viva em constante mudança. Então, o nosso objetivo aqui é pegar essa norma, que pode ter uma linguagem mais técnica, e transformar em algo prático, fácil de entender. Certo, então vamos começar pelo básico. A fiscalização em si. Como ela acontece? Quem fiscaliza e com base em quê? Bom, a base legal para fiscalização está, na verdade, espalhada, mas a NR 28 organiza isso. Ela se apoia muito na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e em decretos mais específicos que foram saindo ao longo dos anos. Basicamente, essas leis dão ao Estado, hoje representado principalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o poder-dever de inspecionar os locais de trabalho. Para quê? Para verificar se as empresas estão cumprindo as NRs e garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores. E quem vai lá na empresa fazer essa checagem é o agente da inspeção do trabalho, certo? Achei interessante um ponto na norma que diz que ele pode usar vários meios para comprovar uma infração. Não só o que ele vê na hora, mas também fotos, vídeos. Sim, isso é importante. A tecnologia virou uma aliada para registrar de forma objetiva, né? Tira a subjetividade. Quando a gente encontra algo errado, o procedimento normal é lavrar o auto de infração. É o documento que formaliza a bronca, digamos assim. Mas antes disso, existe uma coisa chamada critério da dupla visita. Já ouviu falar? Dupla visita. Explica isso melhor. Parece uma segunda chance. É tipo isso, mas não para todo mundo, nem para tudo. A lei prevê situações específicas. Geralmente é para empresas que acabaram de abrir, ou para micro e pequenas empresas, ou então quando é a primeira vez que se fiscaliza o cumprimento de uma regra totalmente nova que acabou de entrar em vigor. Nesses casos, em vez de multar direto, o agente primeiro notifica. Ele aponta o problema e dá um prazo para a empresa corrigir. Só se a empresa não arrumar nesse prazo é que numa segunda visita, aí sim, vem o auto de infração com a multa. É uma abordagem mais pedagógica, talvez. Entendi. Uma chance para se adequar antes de sentir no bolso. Faz sentido em alguns casos. Mas mesmo fora dessa dupla visita ou depois dela, a notificação ainda existe, né? E os prazos para corrigir, como funcionam? Sim, a notificação é uma ferramenta comum. Quando o agente decide notificar, seja na dupla visita ou não, ele estabelece um prazo para correção. A norma diz que, via de regra, esse prazo é de no máximo 60 dias. É o tempo que a empresa tem para resolver a pendência. Tá, 60 dias. Mas convenhamos, tem coisa que não se resolve em 2 meses, né? Uma reforma grande, importar uma peça. E aí? Dá para pedir mais tempo? Dá sim, a empresa pode pedir prorrogação, mas tem que ser formalmente para a Autoridade Regional do Trabalho, que geralmente é a Superintendência Regional do Trabalho, e tem que justificar bem, sabe? Explicar por que os 60 dias não bastaram. E tem um detalhe, esse pedido tem que ser feito rapidinho, em até 10 dias depois de receber a notificação. Se a justificativa convencer, a autoridade pode dar mais prazo.
Mas olha, o tempo total, o inicial, mais a prorrogação, não pode passar de 120 dias, contados lá do início, da data da notificação. 120 dias já ajuda bastante. Mas e se nem 120 dias forem suficientes? Imagina uma adequação estrutural muito complexa. Aí a coisa fica mais elaborada. Para prazos maiores que 120 dias, a norma exige uma negociação tripartite. Isso quer dizer que a empresa tem que chamar o sindicato dos trabalhadores daquela categoria e a própria autoridade regional para conversar. Juntos, eles precisam negociar e assinar um termo de compromisso, definindo um cronograma com prazos mais longos. É um jeito de garantir que todo mundo concorda e que os trabalhadores estão cientes e protegidos nesse período maior. Faz todo sentido envolver todo mundo quando o prazo é tão longo. E você mencionou um prazo de 10 dias para pedir a prorrogação. A norma também fala que esses mesmos 10 dias servem para a empresa apresentar defesa se discordar de algum item da notificação, né? Ou seja, tem que ser ágil logo de cara. Exatamente. Essa janela de 10 dias é crítica. Ou você já pede mais prazo, ou você contesta o que acha que está errado na notificação. Não dá para deixar para depois. E mais um ponto sobre a autuação. Não precisa ser só o agente que viu na hora. A norma deixa claro que um auto de infração pode ser baseado num laudo técnico, feito por um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho habilitado, claro. Isso dá um peso técnico forte para a decisão. Entendido. Bom, falamos das notificações, dos autos de infração mais comuns, mas a NR 28 também trata de medidas bem mais drásticas, né? Embargo e interdição. Quando a situação chega nesse nível? Essas são as cartas mais altas do baralho da fiscalização. Usadas só em situações extremas mesmo. A condição-chave, que a norma repete várias vezes, é a constatação de grave e iminente risco para a vida, saúde ou integridade física do trabalhador. E o que é fascinante aqui é que não basta ser um risco qualquer. Tem que ser algo que pode acontecer a qualquer momento, sabe? Um perigo real, imediato, com potencial para causar um acidente sério ou uma doença grave muito rápido. E essa avaliação tem que ser técnica, bem fundamentada pelo agente. Ele não interdita na hora, ele propõe a medida para a autoridade regional. E quais são as medidas possíveis? O que é embargar e o que é interditar na prática? A interdição geralmente se aplica a um estabelecimento inteiro, ou só um setor, uma máquina específica, um equipamento que está perigoso, basicamente paralisar aquela parte da operação. Já o embargo é o termo usado para obras na construção civil. Pode ser um embargo parcial, tipo só numa área da obra, ou total, parando tudo. Quem bate o martelo final é a autoridade regional analisando a proposta do agente. O objetivo é um só: parar o perigo imediatamente, proteger quem está trabalhando ali. E se a minha máquina foi interditada ou a obra embargada, como eu faço para liberar e voltar a trabalhar? Só tem um jeito: corrigir o problema. A empresa tem que eliminar a condição de risco grave e iminente que causou interdição ou embargo. Depois de fazer isso, ela tem que chamar a fiscalização de volta. O agente vai lá, verifica se está tudo certo mesmo e faz um novo laudo técnico dizendo que o risco acabou. Só com esse novo laudo na mão é que a autoridade regional vai lá e suspende a medida. Não tem atalho. Entendi. A norma também fala de descumprimento reiterado. Isso soa como teimosia, né? O que exatamente configura isso? É por aí mesmo. Aponta um problema que não é pontual, é persistente. A norma define de duas formas. Uma é bem matemática. A mesma empresa levou 3 ou mais multas pelo mesmo erro, pelo descumprimento do mesmo item de NR. 3 vezes a mesma coisa já é reiteração. A outra forma é um pouco mais, digamos, interpretativa. Quando fica claro que o empregador está sendo negligente de forma geral com as normas. Tipo, já foi avisado, já levou multa, já foi intimado e continua ignorando as regras de segurança. Mostra um descaso, sabe? As multas não estão funcionando para mudar o comportamento. E o que acontece de diferente quando a empresa é pega nesse descumprimento reiterado? A multa é maior, tem outra consequência? A consequência vai além da multa em si. Nesses casos, a autoridade regional pode e geralmente deve chamar o representante legal da empresa para uma conversa séria. O objetivo não é só dar mais uma multa, é tentar entender por que a empresa continua errando naquilo, investigar as causas mais a fundo
e aí propor ou até exigir soluções mais definitivas, mais estruturais para o problema. É uma tentativa de quebrar esse ciclo vicioso de infrações. Compreensível. Bom, já passamos pela fiscalização, notificações, prazos e até pelas medidas mais duras de embargo e interdição. Agora vamos para a parte que muitas vezes preocupa mais os gestores no dia a dia: as multas, as penalidades financeiras. Como a NR28 define quanto a empresa tem que pagar? Como isso vira dinheiro na prática? Certo, chegamos nas multas e nos famosos anexos da NR28. É aqui que a coisa fica mais detalhada em termos de cálculo. O sistema tem uma lógica, mas exige consultar essas tabelas. Funciona basicamente em duas etapas, usando dois anexos principais. Primeiro, você precisa do anexo 2. O nome dele é Classificação das Infrações. Esse anexo é gigante e super importante. Por quê? Porque ele conecta a NR28 com todas as outras NRs. Para cada coisinha que pode estar errada em qualquer NR, pode ser na NR1, na NR6 de EPI, na NR12 de máquinas, na NR35 de altura, qualquer uma. O anexo 2 dá 3 informações: um código para aquela infração específica, uma nota de gravidade que vai de I1, mais leve, até I4, a mais grave, e um tipo, S para segurança do trabalho ou M para medicina do trabalho. Então, o anexo 2 é tipo um dicionário que diz: olha, descumprir essa regra aqui, da NR tal, é uma infração código X, gravidade I3, tipo S. Ele dá a identidade da infração. Ok. Então, o anexo 2 me diz o quão grave é o erro e se ele é de segurança ou de medicina. E como isso vira o valor da multa em reais? Aí entra o segundo passo: consultar o anexo 1, chamado Gradação das Multas. Esse anexo é uma tabela de valores. Você pega a classificação que veio do anexo 2, a gravidade I1, I2, I3 ou 4 e o tipo S ou M. E cruza essa informação com outra variável, o número de empregados da empresa que cometeu a infração. As tabelas originais usavam umas unidades antigas, tipo UFIR, mas hoje a fiscalização já trabalha com os valores convertidos para reais, ou usa tabelas atualizadas em reais. A lógica é clara: quanto maior a empresa, mais empregados, e mais grave a infração, de I1 para I4, mais alta vai ser a multa. Busca uma proporcionalidade, né? Entendi a lógica. A multa leva em conta o tamanho do risco, pela gravidade da infração, e também o tamanho da empresa pelo número de funcionários. É um cálculo combinado. Exatamente. E tem um detalhe: existe ainda o anexo IA. Esse foi criado depois, especificamente para o setor portuário. Ele tem valores de multa já em reais só para as infrações da NR29, que é a norma de segurança e saúde no trabalho portuário. A lógica de cálculo é a mesma: gravidade versus número de trabalhadores, mas com valores próprios para aquele setor. E a conta pode ficar ainda mais salgada, né? A norma menciona umas situações que aumentam a multa para além do que está nessas tabelas, certo? Sim, com certeza. A NR28 prevê os chamados agravantes. São situações que fazem a multa pular para outro patamar, bem mais alto. Quais são? Basicamente 3. Reincidência, que é cometer o mesmo erro de novo depois de já ter sido multado por ele. O embaraço ou resistência à fiscalização, tipo tentar impedir o agente de entrar ou fazer o trabalho dele. E, por fim, o uso de artifício ou fraude, que é tentar enganar a fiscalização, fingir que está cumprindo a norma quando não está. Nesses casos de má-fé, a multa não segue a tabela normal dos anexos 1 ou IA. A NR28 manda aplicar o artigo 201 da CLT. Esse artigo define valores fixos bem pesados para essas situações. A referência que a gente usou falava em 6.304 UFER para segurança e 3.782 UFER para medicina. Mesmo sendo UFER, convertendo isso para hoje, dá um valor bem expressivo. É um recado claro: não tente enganar o sistema nem atrapalhar a fiscalização. Nossa, é um sistema bem completo, com várias camadas. Tenta lidar com a infração em si, com o tamanho da empresa e até com a atitude da empresa. Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente conversou. Vimos que a fiscalização é feita pelos agentes da inspeção do trabalho, com base legal clara. Tem a tal da dupla visita para alguns casos, dando uma chance de corrigir antes da multa.
Falamos das notificações e dos prazos para regularizar. 60 dias, podendo ir até 120 com pedido justificado ou até mais se tiver negociação tripartite. Depois, mergulhamos nas medidas mais sérias, embargo de obra e interdição de local ou máquina, que só rolam em caso de risco grave e iminente, e só saem depois que o risco for comprovadamente eliminado. Vimos o que é o descumprimento reiterado, que mostra um problema crônico e chama mais atenção da autoridade regional. E, por fim, desvendamos as multas. Anexo 2 classifica a infração, gravidade I1 e 4, tipo S ou M, de qualquer NR, e o anexo 1, ou IA, para os portos, cruza isso com o número de empregados para dar o valor. E esse valor pode disparar com reincidência, obstrução ou fraude. Ufa, acho que cobrimos o essencial, né? Cobrimos sim. E acho que vale reforçar uma coisa importante. A gente passou esse tempo todo falando da NR28, de fiscalização, de multa, de interdição, mas no fundo ela é só a ferramenta. O objetivo maior de tudo isso, de todas as NRs, é a prevenção. É evitar que o acidente aconteça, que a doença apareça. A NR28 é o jeito que o Estado tem para garantir que as regras de prevenção sejam levadas a sério. É o enforcement. Então, o foco das empresas não deveria ser só como evitar a multa da NR28. Deveria ser como ter uma gestão de SST de segurança e saúde no trabalho tão boa que a NR28 nem precise ser acionada. A meta final é proteger as pessoas. A conformidade é o caminho para isso. Excelente ponto. É a ferramenta, não o fim em si mesmo. E, para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar. A gente viu que as normas mudam, a NR28 mesmo evoluiu, e o anexo 2 é um catálogo imenso de possíveis erros em dezenas de NRs. Pensando nisso, qual será o maior desafio para as empresas hoje? É só conseguir acompanhar e conhecer essa montanha de regras? Ou o desafio maior é fazer esse conhecimento virar prática de verdade, no chão de fábrica, no escritório, todo dia? Fica aí a reflexão. Como equilibrar essa necessidade de estar em dia com tudo que a NR28 cobra, com a correria e a necessidade de agilidade que o negócio exige? Uma questão para todo mundo que lida com gestão ou segurança pensar a respeito.